Boteco 4.0, o podcast da ABI que explora a cozinha da transformação digital. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Sou Cláudio Goldman, o moderador nada moderado dessa aventura. No episódio de hoje, o tema cibersegurança está em pauta. Por que as indústrias são espaços tão vulneráveis e se tornaram um alvo do momento? Como medir os riscos do seu negócio? E o que fazer quando se torna vítima de cybercriminosos? Você tem informações confiáveis sobre ataques cibernéticos? Sua empresa investe em treinamento das pessoas de maneira contínua e estratégica? E você ainda vai entender por que as áreas de IT e OT precisam trabalhar juntas no desafio da segurança, além de dicas de ações práticas de prevenção. Os convidados são Priscila Meyer, CEO da Skive, que atua com estratégias corporativas de conscientização em cibersegurança, e Roberto Rebouças, gerente executivo da Kaspersky no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 9º episódio do Boteco 4.0. A gente está aqui com o Roberto e com a Pri, e eu vou começar já com o Roberto, questionando ele sobre o relatório da Kaspersky que acabou de sair. Se chama Os 7 Fundamentos para Melhorar os Resultados da Segurança da Tecnologia de Operação. E esse relatório aponta que 1/3 das empresas relataram que ainda não implementam, olha que curioso isso, um programa de conscientização de segurança específico para a tecnologia de operação. Explica para nós, Roberto, por que a cibersegurança das empresas industriais deve ser diferente daquela de outras empresas? Bom, boa tarde aí, pessoal. Vamos começar pelo fundamento principal. Quando a gente fala em segurança na área de TI, eu diria assim que o ponto focal e o ponto mais importante é a gente não perder. Então, se a gente for dar uma analisada, muita empresa, quando ela vê um início de uma invasão, um início de alguma coisa, ela prefere desligar tudo para não perder algo. Isso foi bastante comum, por exemplo, no WannaCry em 2017. Muita empresa desligou tudo. Quando a gente fala de área industrial, e a gente tem que levar em conta que a área industrial não é só indústria, né? Um hospital é uma área industrial, uma esteira de bagagens no aeroporto é uma área industrial. Na verdade, a segurança ela tem muito mais a ver com não parar do que não perder. Né? Se você, por exemplo, tiver uma empresa de aço e você desligar tudo, você perde o alto forno, o teu prejuízo é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, o grande problema que a gente tem são vários. O primeiro que é o que você está falando, que a gente está comentando, que é a falta de, eu diria assim, de informação. Né? Infelizmente, e vamos pegar uma coisa que foi bem complexa, né? Março de 2020, todo mundo teve que sair das empresas e ir para casa. Ninguém foi treinado em segurança para usar uma segurança decente em casa. Ninguém. Você usava o computador, muitas vezes, do funcionário, o computador dele de casa, porque você não tinha um computador para mandar para ele para casa. Né? A área industrial, até muito pouco tempo atrás, a gente enxergava, o usuário enxergava de que, olha, não, eu não tenho problema, ela está desligada, não participa da minha rede corporativa, isso aqui é um alto-forno, ou num hospital, isso aqui é uma máquina de ressonância magnética. Hoje, se a gente for dar uma olhada, está tudo interligado. Né? Então, assim, a gente precisa, e assim, o treinamento para entender que todo mundo é responsável por segurança, eu diria que provavelmente é um dos pontos fundamentais em qualquer tipo de atividade na área de segurança, qualquer um. Legal, e Pri, você atende exatamente nesse ponto, né? A parte de conscientização. E dentre os clientes que você atende, vários são industriais, né? E você avalia, no teu ponto de vista, que os riscos do fator humano nessas operações industriais já estão assim, bem mapeados, e pela sua percepção no Brasil, nesses 33% que o relatório da Kaspersky trouxe, né, que é um relatório global, você acha que no Brasil essas 33% das empresas já têm esse programa de conscientização, ou você acha que é mais do que isso ou menos do que isso? Qual a tua opinião?
Bom, é importante salientar até que a pesquisa da Kaspersky, ela foi realizada em empresas que possuem mais de 1.000 colaboradores, né? Então, falando das grandes indústrias, eu vejo que elas ainda resistem em focar na necessidade de segurança e na capacitação dos seus usuários e dos seus terceiros. Mesmo quando elas possuem um programa de conscientização, a área de segurança ela ainda enfrenta muitas barreiras, né, para implementar uma estratégia que consiga atingir todos os colaboradores, né, e de maneira segmentada, nivelando conhecimento, passando o conhecimento que deve ser comum para todos e segregando os públicos também que recebem treinamentos específicos, né, para focar num aprendizado de maneira contínua. Capacitar os usuários significa diminuir riscos de falha e erros humanos, desculpa. Um programa de conscientização, ele tem o objetivo de capacitar, de treinar, de conscientizar os usuários, mas ele tem que ser pautado numa estratégia de gestão de risco que tenha planejamento, identificação de ameaças, priorização, né, até para você identificar as priorizações, você poder monitorar, né, você ter realmente métricas que vão te mostrar onde está o risco, né, desse fator humano e o que você precisa fazer, quais são as tomadas de decisão em cima disso. E o que normalmente a gente vê são ações isoladas e pontuais sem levar em conta os objetivos organizacionais compartilhados entre IT e OT, por exemplo. Isso principalmente por causa de uma falta de engajamento e patrocínio do executivo, até porque a alta direção não tem esse conhecimento suficiente, foi como o Roberto falou, até uma falta de conhecimento do que é necessário para impulsionar a governança, né, e eles atuarem como agentes de mudança na cultura da proteção de dados da empresa. Deixa eu complementar uma coisa do que a Priscila falou. Eu quero usar uma palavra que ela usou logo no comecinho, contínuo. Um dos grandes problemas que a gente vê, e a Kaspersky ela tem produtos para a área de conscientização, é que assim, o que vem fácil vai fácil e muitas vezes a empresa ela só tem ali um checkbox, olha, eu preciso ter, e ela faz e depois ela não mantém isso. Você precisa ter isso de uma forma que você comece em 1º de janeiro e 31 de dezembro você continue tendo o treinamento. Ele tem que estar toda hora sendo reciclado, o funcionário tem que estar toda hora recebendo lembretes, ele tem que estar toda hora, por exemplo, vamos falar de uma coisa que o Brasil é campeão mundial, phishing. Todo mundo aqui recebe mensagem no celular todo dia praticamente de oferta de alguma coisa que é um phishing. Na verdade, o cara vai te levar numa loja falsa ou coisa parecida. Se for algo dentro da empresa, você acabou de repente, infectar a tua empresa com alguma coisa. Então, você tem que, de tempos em tempos, mandar e-mails desse tipo de coisa para os colaboradores e ver se eles caem e por que eles caem. E aí você vai refinando o seu treinamento de maneira que cada vez você tenha mais conscientização, até que em algum momento isso se torne quase uma segunda pele, uma segunda natureza da pessoa. Ela faça isso inconsciente, porque enquanto ela tem que parar para pensar, ela vai fazer besteira de vez em quando. Então, assim, o grande problema é que nem sempre, eu diria provavelmente que a vasta maioria das vezes, quando existe uma conscientização, ela não é contínua. Isso é um problema, e é um problema bem sério. Eu sempre comparo isso com preparo físico, né? Não adianta você ficar 24 horas fazendo exercício achando que entrou agora está com preparo físico melhor. Você precisa fazer 20 minutos por dia e aí com o tempo você vai ficar melhor naquilo. Então não dá para fazer numa pancada só. Essa continuidade, essa consistência é bastante relevante. Roberto, por que as implicações... Eu fiquei bastante curioso porque eu vi que as implicações financeiras dos incidentes de segurança são 60% maiores nas fábricas do que em outros grandes negócios. Então, assim, comparando indústrias, né? Deixar bem claro o que essa pesquisa nos trouxe. Comparando as indústrias, quando você analisa a implicação financeira, ou seja, o prejuízo que o cara teve, nas fábricas é 60% maior do que nas outras indústrias. Cara, por que disso? Porque você para a produção.
você literalmente deixa de ter aquele bem que você vai vender. Uma empresa de contabilidade, eu posso parar? Posso, mas de repente eu tenho máquina de calcular, HP, papel, eu não preciso parar. Desculpa. Eu não vou parar 100%, mas a partir do momento que você não tem mais a sua produção, o teu prejuízo é total, né? E como eu falei, em muitos casos, quando você para a produção, você também perde a máquina que produz, né? Então, considera o exemplo que eu dei de uma empresa de aço. A substituição de um alto-forno custa muito mais caro do que qualquer outra coisa que tenha dentro da empresa. Quanto custa uma máquina de tomografia computadorizada num hospital? Custa dezenas de milhões, né? Uma máquina dessa com problema porque ela sofreu um ataque, e a gente não tem que pensar, o ataque hoje ele pode e cria problemas físicos. Eu consigo quebrar uma máquina com um ataque cibernético. Eu acho que o mais famoso de todos foi em 2010, quando houve o ataque às usinas de enriquecimento de urânio do Irã. Literalmente a usina foi destruída, as máquinas de enriquecimento de urânio foram destruídas. Então, assim, não é só lógico o problema, é físico muitas vezes. Tá. E sabe que, Cláudio, posso complementar? Por favor. E sabe que eu vejo, né, que a indústria, ela tá, enquanto a segurança de TI, ela já está na pré-adolescência, a segurança de OT ainda está começando a engatinhar, né? E a gente vê que todos os processos de segurança de TI, eles já estão mais ou menos estabelecidos, né? Ainda na pré-adolescência, mas ainda já estão um pouco estabelecidos, e eles estão lidando com sistemas e infraestrutura de escritório, né? E se você vê, esse ambiente, ele pode sustentar um tempo muito maior de inatividade do que uma fábrica, né? E, além disso, eles já têm, como você falou, né, os sistemas operacionais, eles já são padrões, tem rotinas de proteção que já são criadas, aplicação de patch, igual você falou, Cláudio, quer dizer que não existe isso para a fábrica. Então, a partir do momento que o ambiente industrial ele já foi projetado para não ter interrupção, e as consequências disso são consequências que podem trazer impacto financeiro, até impacto no meio ambiente, e ainda está muito atrás da segurança dos escritórios, né? Então, eu acho que existe esse desequilíbrio aí em relação à preocupação, né, e a prioridade que é dada em relação à segurança industrial. Deixa eu complementar mais uma coisa que eu acho que foi interessante, o que a Priscila falou também. Assim, para pensar um pouco. E vamos voltar ao exemplo do hospital, que eu acho que é um exemplo bastante crítico. Uma máquina de ressonância magnética é uma máquina que com certeza foi comprada há 5, 10 anos. Eu não posso atualizar o sistema operacional da máquina que controla esse tomógrafo só porque eu quero. Eu não posso levar ele para a última versão do Windows 10, 11 ou coisa parecida. Se essa máquina veio com o Windows XP, ela continua com o Windows XP até hoje. Por quê? Porque se eu puser um sistema operacional mais moderno, talvez ele não consiga nem falar com a máquina, porque não tem os drivers suficientes. Aí você tem uma máquina dentro da tua infraestrutura que não tem mais patch de segurança, nenhum, nada. É um sistema operacional que você vai na internet, você Google e fala quais são as vulnerabilidades do XP. Pronto, eu não preciso nem ser hacker para descobrir esse tipo de coisa. A fabricante descontinuou já, né? Isso, então assim, como é que você vai fazer? Como é que você segura isso? Por isso que quando você me perguntou, eu te falei, o seu ambiente industrial exige segurança com produtos feitos para este ambiente, não é a mesma coisa. Quem usa produto de segurança de TI em ambiente industrial, vai ter um problema, com certeza. Eu acho que esse foi o primeiro takeaway aqui da nossa conversa, que quem está ouvindo a gente já percebeu que as aplicações são diferentes porque as situações são diferentes. Mas ainda comparando com outras indústrias, Pri, você está há bastante tempo nesse mercado e a história desse mercado não começou com a indústria, né? Começa com outros setores. E aí, comparando, eu queria que você contasse um pouco dessa história e como é que a manufatura se compara a esses outros setores.
Olha, a gente começou falando de conscientização em segurança da informação em 2009, né? E naquela época que era tudo mato, ninguém ouvia a gente, porque, imagina, né? Ninguém estava muito preocupado em relação à segurança das informações e, basicamente, a gente só atendia o segmento financeiro. E isso porque as tentativas de golpe, de invasão, naquela época, elas tinham como alvo os funcionários e os clientes dessas instituições financeiras. Se alguém quisesse cometer um crime, ia buscar esse perfil de vítima, né? E o que aconteceu que de 2 a 3 anos para cá, esse cenário mudou drasticamente. As pessoas, elas começaram a ficar mais conscientes das ameaças, né, por conta das campanhas massivas que essas instituições começaram a fazer. Elas começaram a falar publicamente, né, sobre os riscos de como se proteger. A gente viu essa transição, né, onde os bancos não falavam nada de segurança, com medo que as pessoas voltassem lá para a agência, mas eles viram que não tinha outra saída a não ser abrir isso para o público e mostrar que existe risco e as pessoas precisam realmente se proteger, né? E aí a gente viu uma migração dos ataques para todos os outros segmentos, né? O criminoso expandiu aí o mercado dele, né? E foi para outros, viu que tinha potencial também os outros segmentos. E a indústria foi um dos últimos segmentos afetados e com isso demorou mais para reagir. A gente viu isso acontecendo, né? E claramente a gente vê o que está acontecendo hoje na indústria é uma releitura do que os segmentos mais maduros já passaram. Legal. Só que, claro, com características, né, particulares de, por exemplo, a dependência que elas têm com toda uma cadeia produtiva e todas as suas particularidades. Legal. E, Roberto, ratificando o que a Pri acabou de trazer, 91% dos participantes da pesquisa tiveram pelo menos um problema de segurança dentro dos seus ambientes de tecnologia nos últimos 12 meses. 91%. É impressionante esse número. Principalmente porque a produção de comida e de energia, tá? Esse é o setor que mais reportou problemas de segurança. Então, assim, para nós que dependemos de energia, né, tanto em forma de alimento quanto em forma de outras energias, a gente está, como consumidor, estamos em risco porque esses caras estão apanhando, estão sendo atacados. Você aqui no Brasil percebe a mesma coisa, sendo que, lembrando, né, que a indústria alimentícia é uma grande fortaleza brasileira. Olha, eu diria que, assim, hoje você tem ataques bem mais dirigidos. A gente teve ataques na indústria alimentícia que viraram notícia de jornal, né? Eu não acho que a gente está aqui para dar nomes, né? Mas eu diria que a coisa é bem mais espalhada do que concentrada. Se lá atrás a gente tinha isso muito mais concentrado no mercado financeiro, hoje, se a gente der uma olhada, nos últimos 2 anos, o que a gente tem aí de manchetes no jornal, né, você vai ver praticamente desde órgãos de governo, a call center, a indústria alimentícia e uma série de outras coisas, né. Uma das coisas que mudou e o porquê hoje isso muitas vezes, não muitas vezes, na maior parte das vezes isso acaba se tornando de domínio público, é a legislação, né? Você começou com uma GPDR na Europa, hoje uma LGPD no Brasil, onde a empresa tem 72 horas para informar o governo de qualquer tipo de vazamento que ela venha a sofrer. E o que a gente acabou vendo hoje em dia é que, assim, antigamente a gente via uma empresa sofrer um ataque, vamos pegar o mais famoso deles, né, que é o ransomware, que basicamente criptografa as informações e pede um resgate para devolver o acesso, né? Antigamente esse era o problema. Se tinha um bom backup, tudo bem. Hoje o que a gente descobre é que o criminoso digital, ele primeiro tira a informação de dentro da empresa, depois ele criptografa, porque no momento que ele percebe que a empresa começa a levantar backup, ele chega para a empresa e faz uma segunda ameaça. Ele fala, olha, só que eu estou com a informação aqui na mão, está aqui um exemplo da informação, eu vou vazar. E aí você vai ter que se explicar com o governo. A multa da LGPD, ela vai de 2% até 50 milhões. O que significa do faturamento bruto da empresa. O que significa que provavelmente a empresa vai fechar. Então,
você acaba tendo muita empresa que paga. E o que a gente estava conversando até antes de gravar, hoje tem muito do seguro cibernético, né? E o que a gente sempre recomenda para a empresa é que, se você tiver, não informa, não deixa ninguém saber. Porque quando o criminoso digital sabe que você tem esse tipo de salvaguarda, né, ele vai trabalhar mais fortemente para te invadir, porque ele sabe que ele vai ter lucro. Todo mundo é um empresário, inclusive o criminoso digital, ele trabalha para ter lucro. Ele só não segue regulamentação, né? E não tem nenhuma burocracia de fazer edital, RP. O grande problema é que a gente tem orçamento. As empresas têm um orçamento. O criminoso digital não tem, né? O criminoso digital hoje, ele não precisa nem ser um especialista. Hoje existe o que a gente chama de crime as a service. Então, a maior parte do que a gente tem visto de ataques usam ferramentais que o criminoso não foi ele que fez, ele alugou a ferramenta para atacar a sua empresa e está pagando um aluguel mais uma porcentagem do lucro que ele vai vir a ter. Então, assim, hoje isso é uma empresa. Esquece aquela ideia de que o criminoso é aquele adolescente cheio ainda de sardinha na cara. Isso não existe mais, né? O que eu estava falando do ataque do Irã, tinham 5 vulnerabilidades não conhecidas e cada uma delas custava no mercado ao redor de $1 milhão. Só as vulnerabilidades que foram exploradas custaram $5 milhões. Isso está na mão de quem tem dinheiro, não está mais na mão de adolescente, é empresa. Até porque quem financiou esse ataque, na verdade, tem bastante dinheiro, ou pelo menos tinha bastante interesse, né, nesse negócio. Então... Sim, exatamente. E hoje você tem o cybercriminoso, mas você também tem a cyberespionagem, né? Você também tem o lado governos. Sim, o financiamento estatal, né? E sabe que a gente estava falando agora desses números, né, dos 91%, e daqui do 91% foram as pessoas que disseram que tiveram ao menos um. E, Roberto, ali eles falam, né, de 30, 40 incidentes por ano. Se for pensar que são 52 semanas no ano, a gente está falando de quase um incidente por semana. E eu tenho aqui a minha opinião, mas vou deixar você, o especialista, responder. Você acha que esses números de incidentes são super ou são subestimados ou subinformados? Você conhece iceberg? Né? Tem um sétimo, um pedacinho para fora d'água e o resto está embaixo d'água que a gente não enxerga, né? O que você está vendo é o que você enxerga. O resto a gente não tem a menor condição de dizer. Eu consigo enxergar aquilo que está dentro da minha rede de influência. Eu não consigo enxergar aquilo que está na rede de influência dos meus concorrentes, né? Hoje uma empresa, principalmente na área industrial, que sofra um ataque cibernético, 9 em 10 delas vão optar por trocar a solução de segurança ao invés de resolver o problema que ela tem dentro de casa. Por quê? Porque esse produto não me ajudou, vou comprar outro. Assim, eu costumo dizer, segurança é um tripé, né? A gente já falou de um que é gente, né? O segundo é produto e o terceiro é processo. Se você não tem gente que sabe operar o produto e não tem um processo documentado de como fazer bom uso disso, uma mesa com 2 pés não fica em pé, não tem jeito. Ela precisa de no mínimo 3 pés para você conseguir deixar ela em pé. Não tem outra alternativa. Mas é muito louco esse que você está me trazendo, esse tratamento, né, pro ataque, por quê? Se eu não me engano, a última estimativa é de 90% de incidentes causados pelo fator humano. Ou seja, você vai trocar o produto, sendo que em 9 de 10 casos o problema está no fator humano. Pri, o que você concorda com isso? O que você acha dessa crise, né, do setor de cibersegurança causado pelo fator humano? Eu acho que a troca do produto, né, quando acontece um incidente, é a mesma coisa quando alguém é demitido, né? Basicamente, o que eles estão procurando é um bode expiatório para justificar o que não foi feito, né, em tempo de prevenção. Até trazendo um pouquinho, né, o relatório de risco, o relatório global de risco do Fórum Econômico Mundial,
que apontou esse ano que 95% dos incidentes eles são causados por falhas ou por erros humanos, né? E se a gente for ver bem, hoje a conscientização que é utilizada para poder minimizar o risco do fator humano, ela é muito negligenciada nas empresas, até porque é algo complexo, né? A gente está falando de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, mudança de cultura. Porém, a gente sabe, até a gente viu, né, que o que aconteceu no mercado financeiro, que diminuiu o número de fraudes por conta da conscientização massiva, a gente tem que reverter esse número. Se 95% é causado pela falha humana, a gente pode reverter que 95% da proteção seja feita pelas pessoas. E eu trago até um exemplo de... Vocês estavam falando da indústria de alimentos e eu lembrei que um cliente falou para mim que ele tinha passado por 3 ransomwares, né, uma grande indústria de alimentos. Então, e aquilo traumatizou ele absurdamente, até porque ele me falou exatamente o dia, o mês, o ano dos 3 incidentes, assim. E nesse caso dele, não chegou a comprometer a fábrica. Mas mesmo que chegasse, ele não seria responsável por tratar o incidente dentro da fábrica, até porque era completamente segregado os times de segurança de IT, de OT, e cada um tinha suas funções. Só que ele tinha um programa de conscientização que era para todo mundo, né? E não estava endereçando exatamente as necessidades da fábrica, as necessidades do escritório. Então, não dá para você também nivelar, né, o conhecimento o tempo todo. Você precisa se segregar para que as pessoas saibam operar, saibam cumprir a sua posição com a responsabilidade que elas têm. Então, quer ver uma coisa? Isso eu acho que em grande parte também é um raiz do problema. Primeiro, e no que a gente está conversando aqui, a gente sempre fala que segurança é um problema da área de tecnologia. Não é. A segurança é um problema da empresa. Se uma empresa sofre um ataque e vira notícia, e eu há um tempo atrás fiz um post no LinkedIn e o título era assim: você vai esperar virar notícia ou vai se proteger? Né? O grande problema é que assim, o gestor, o C de marketing, quanto que a empresa vai perder de imagem? A área de RH, se vazar a folha de pagamentos, quanto que ela vai perder? Para um CEO, quanto que a empresa vai perder de valor de mercado? Então, assim, a gente tem um problema de que a gente continua em muitas empresas achando que segurança é exclusivo da área de TI e é um orçamento da área de TI, o que não é verdade, né? A segunda coisa que eu acho que é bastante errada também é considerar também que um produto, porque na verdade são produtos, um produto de segurança, de conscientização, também é um produto da área de TI. Não é. Onde é que está RH nesse negócio? RH tem que estar junto, ele tem que abraçar isso, porque em última instância tem que ser um programa de recursos humanos para a empresa. Nesse momento, a TI passa a ser acessório, ele não é o principal. Mas, na verdade, muitas vezes, quando a gente vai ver, a gente vai estar discutindo isso e o cara que está na sua frente é o cara de TI, a gente fala, mas cadê o cara de RH? Mas não é comigo, não é como você, não tem sentido. Então, assim, ainda existe muito problema de entender quem são os responsáveis, e tem aquela brincadeira, né? Cachorro com 2 donos ou morre de fome ou fica gordo pra caramba, né? No Brasil, normalmente, ele vai morrer de fome, esse é o problema. E voltando àquele dado que a gente estava conversando, dos 91%, Pri, por que você acha que tem tanta objeção em se reportar um incidente, né? Você, teoricamente, o Roberto trouxe isso, 72 horas, e ainda há objeção de se reportar. E se você vê alguma mudança nesse comportamento em um futuro próximo? Eu acho que até a gente pode... É sempre bom olhar a história, né, para a gente aprender. E hoje, né, é bem recente a regulamentação e o report ela vem por conta da LGPD, né? Então você tem que reportar principalmente se você teve dados pessoais vazados, né? Então se foi outro tipo de incidente, não tem essa obrigatoriedade ainda no Brasil, né? A gente sabe que a regulamentação ela vem mudando e com bastante velocidade, mas eu acho que
é necessário, as empresas elas normalmente têm o primeiro impulso, não todas, mas a grande maioria, a gente pode ver, esses dias mesmo aconteceu com algumas empresas que elas estão negando o incidente, né? Eu acho que a tendência, como até a área de comunicação e de relações públicas não estão preparadas, né? Não existe um plano de comunicação em caso de incidente, normalmente o que acontece é tentar abafar, né? Diferente até da empresa que você citou de abastecimento de água, que eles fizeram todo um trabalho pós-incidente, fazendo vídeos, mostrando todo o dossiê, né, de como aconteceu e transformando isso não só no marketing positivo, mas também ajudando as outras empresas a poder lidar, a entender melhor, né, uma resposta a um incidente. A mesma coisa dos bancos, eles ficaram muito preocupados, né, em falar sobre segurança, em se dar o primeiro passo em relação a mostrar os riscos, e o que a gente viu que agora todos os bancos estão falando, né, e isso teve um resultado positivo, né, quando a gente vê que o índice de fraudes bancárias diminuiu muito ao longo desses 10 anos aí. Roberto, se te perguntassem hoje numa mesa numa reunião de conselho, tá? Se você fosse dar conselho para conselheiros, você diria: informe o mercado o mais rápido possível, escondam o quanto vocês puderem? Eu acho que informar é sempre a melhor política. Eu acho que você esconder, você de maneira geral vai acabar se tornando vítima de novo, na maior parte das vezes. Nesse tipo de coisa, não é que nem a gente brinca que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, ele vai cair a segunda vez com mais facilidade, inclusive. Então, se você não só informa, mas como também depois demonstra aonde você se tornou mais forte, você vai tornar a sua empresa menos suscetível a um ataque. Vamos fazer uma mesma comparação. Se você é um ladrão, vai querer roubar um carro e você passa na rua e tem 2 carros estacionados e um deles tem lá que tá aquela coisa dizendo que tem um alarme, e você olha e tem aquele troço que prende o pedal na direção e o outro não tem nada. O ladrão sabe que ele consegue roubar os 2, mas um deles vai dar muito mais trabalho. Qual deles ele vai levar? Então, se você esconde, você está sempre mais sujeito depois a ter um problema. E eu acho que, de maneira geral, e a Kaspersky é assim, a gente também, assim, a gente não esconde, nós fomos invadidos há muitos anos atrás, foi uma invasão que aconteceu por Estado, e o dono da empresa Kaspersky, ela é privada, né? Ele foi o primeiro a ir no mercado, dizer que foi, e inclusive agradecer ter sido invadido, porque falou, olha, beleza, bacana, agora a gente sabe como é que é, tinha um monte de coisa que a gente nunca tinha visto na vida, e agora a gente tem condições de proteger os nossos clientes, então muito obrigado porque vocês acabaram de gastar um dinheirão, e agora tem um monte de empresa que vai se defender bem de vocês, né? Então, assim, eu acho que informar é sempre o melhor negócio, assim como eu também acho que você nunca deve pagar o resgate, mas isso infelizmente não é a realidade. Só complementando, Cláudio, tem um outro fator importante também, que quando você divulga um incidente, você também evita outros desdobramentos que pode acontecer com as pessoas que estavam nesses dados vazados, ou as outras empresas, os seus fornecedores, porque esses dados podem conter informação que pode ser utilizada para atacar esses clientes e fornecedores. Então, é meio que você estancar aí uma cadeia, né, de ataques, porque ele obtém informação que ele consegue usar isso de uma maneira ilícita, né? Você sabe que eu vou trazer uma experiência pessoal que o provedor de cloud computing de uma das partes da empresa que eu estou conselheiro, ela foi atacada, essa provedora de cloud computing, recentemente. E foi bem interessante que eles se comunicaram bastante. E o que eles conseguiram com essa comunicação foi um apoio de outros agentes da cadeia de cibersegurança. Ou seja, o cara de forma voluntária foi ajudar a empresa porque, tipo, cara, é como assim, tá pegando fogo na minha casa e o vizinho vem ajudar a apagar. Mais ou menos esse comportamento. Ao invés do cara ficar tirando sarro, ele vai lá e se
e se voluntaria para contribuir. E achei bem interessante esse movimento de novo, voluntário, porque essa hora é a hora que tá pegando fogo. Então, e tem uma coisa importante, e a área de segurança, em geral, normalmente não compartilha muita informação, né? Até porque eles vivem na paranoia e se preocupam muito com... É diferente de outros mercados onde as informações e conhecimento ela é compartilhado. Eu acho que tem mudado muito, inclusive, esse cenário, mas existe já uma resistência natural, né, do próprio profissional de segurança de compartilhar conhecimento e buscar uma solução sozinho. Os bancos fazem isso bem, né? Eles se juntam para poder... eles têm lá todo o centro de pesquisa, inclusive, para quando tem um novo malware que pode atacar vários bancos. Mas é importante ter esse compartilhamento de informações, porque a gente precisa se unir, porque são dois lados, né? Tem que estar no lado que a gente quer proteger, tem que se unir para poder... o inimigo é um só, né? Olha só que interessante, você acabou de trazer uma ação prática que pode ter um desdobramento aí. A CNI representa as indústrias no Brasil e, eventualmente, a CNI poderia ter um grupo de estudo, um comitê, caso já exista, parabéns, mas caso não, fica a dica, né? Ter um comitê de segurança da informação específico para a indústria, porque que a Priscila falou, a Febraban tem. Da Febraban. Tem um grupo de segurança, um grupo de risco, inclusive, porque a gente tem que entender que segurança é uma coisa, gestão de risco é outra. Não é a mesma coisa. Né? E a Febraban tem isso. E há não só um compartilhamento, mas há uma ajuda mútua. Tá? E como eu falei, eu comecei minha vida profissional em banco. Eu fui gestor de TI durante 11 anos em banco. E a gente sempre compartilhou muita coisa. E nesse caso, quando você tem um órgão centralizador forte, né, é bastante salutar esse tipo de trabalho conjunto. Legal. Nem todo mundo faz, não. Agora nós vamos dar uma pivotada nessa conversa pelo seguinte: a gente falou bastante de problema, claro que já tem alguns takeaways, mas agora nós vamos virar para a parte de, ok, problema já tenho, cadê a solução? E esse relatório da Kaspersky, ele traz 7 pontos, né, quase aquele livro de autoajuda, 7 pontos que são que esse estudo aponta, né, 7 soluções. Então, eu vou comentar cada um deles e vou pedir para o Roberto fazer o primeiro comentário e a Priscila complementar, porque a gente vai fazendo um bate-bola aqui sobre cada um desses pontos. Então vamos lá. O ponto número 1, ter um time de segurança da tecnologia das operações adequadamente capacitado e com recursos. São duas coisas diferentes, tá? Adequadamente capacitado e com recursos. Roberto? Bom, foi o que eu falei daquele tripé. Não adianta nada você ter um produto se você não tem pessoas e processos. Então você tem que ter uma pessoa que ela entenda o que ela precisa fazer e que ela saiba operar a solução ou as soluções, e não só isso, né, que ela entenda qual é o objetivo do negócio, porque também não adianta nada você trabalhar algo se você não tiver concomitantemente atendendo ao objetivo do negócio. Não adianta nada então vamos desligar tudo e eu paro uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis. Eu não estou atendendo ao objetivo do negócio. Então, isso é importantíssimo. Legal. Pri, quer complementar? Sim, eu vejo assim que hoje a gente tem os times de IT e o time de OT, e até porque as necessidades de competência, os desafios dessas equipes, eles são diferentes, né? Porém, existe um objetivo comum, que é manter vivo e saudável, né, viva e saudável a empresa, né, nessa guerra contra os criminosos. Eu acho que, apesar de competências diferentes, o objetivo deles é o mesmo. Mas deixa eu complementar um pouco antes, Pri, desculpa. O que acontece é que hoje existe uma convergência. As redes não são mais isoladas. A rede de TI, a rede de TA ou TO, a automação e operacional, elas convergiram, é praticamente uma coisa só, né?
Então a gente tem que parar um pouco de pensar em que eu tenho um time e outro time. Eu tenho um time só que tem que tratar as duas coisas. Eu tenho que ter as duas competências dentro da mesma equipe, porque senão eu nunca vou ser eficaz o suficiente para proteger a minha empresa. Concordo, e até trago umas conversas que eu tive com vários gerentes responsáveis por segurança de grandes indústrias, e existe uma tendência contrária a isso, né? Eles estão segregando as equipes de OT e de TI, sem ter essa convergência entre eles. Eu acho que a decisão de juntar ou não as equipes depende muito das necessidades de cada corporação, mas o trabalho em conjunto, ele é crucial, né? As estratégias têm que ser compartilhadas. Eu vejo que hoje o time de segurança de TI já vive nessa guerra com algumas batalhas vencidas, com experiências que podem dar certo. E não faz sentido, né, se criar uma outra equipe para lutar de novo essas batalhas e não aproveitar toda essa experiência, né? O inimigo, ele está atacando todo mundo. E a melhor arma que a gente tem para poder dar para as pessoas é o conhecimento, né? E ter essa convergência entre as áreas e poderem trabalhar do mesmo lado, né? Que eu falei, é um lado que está as empresas e outro lado que estão os inimigos. Você sabe que eu vou tentar contribuir com essa discussão bem interessante. O documento que saiu recentemente, Convergência IT/OT na indústria de oil and gas, foi compilado, muito bom esse documento. E esse documento mostra exatamente o que vocês trouxeram, que ainda os setores estão separados. Tá? Mas o que o Roberto trouxe também é muito, muito verdade. Então, fisicamente, os sistemas já estão conectados, mas os times estão separados. Então, ou seja, as redes são as mesmas e as pessoas estão em áreas diferentes. Então, acho que esse é um desafio para ser endereçado nos próximos meses, não diria nem anos, tá? E, Cláudio, olha só, eu venho conversando muito com eu tenho muito essa relação com esses gerentes de segurança. E é muito curioso de ver que até no passado eles cuidavam alguma coisa em relação à rede de OT, e hoje o movimento é de separação. Eu acho que principalmente porque eles estão cheios de coisa para fazer, eles estão com tanta responsabilidades, não têm nenhum conhecimento em relação aos processos de fabricação, que está acontecendo exatamente isso. Eles estão dividindo essas equipes. Eu concordo plenamente. Eu não sei se é juntar as duas, mas que elas têm que trabalhar em conjunto, porque existe muita congruência entre elas e muita coisa que tem que ser feita. Imagina um programa de conscientização feito por cada um deles, né? Sendo que tem coisas que você precisa. Eu até tenho um exemplo muito interessante para trazer para cá. Posso falar? Claro, temos tempo? Eu posso fazer até um paralelo com privacidade e segurança, né? A área de privacidade ela veio por conta da LGPD. E está acontecendo muito isso, né? Criou-se uma área de privacidade sem ter essa congruência com a área de segurança. E o que a gente vê, eu tenho um exemplo aqui de um cliente que ele contratou um programa de conscientização e falou, olha, a gente pode falar de privacidade, mas não pode falar de LGPD, porque isso aí é lá com a área de privacidade. E aí a área de privacidade veio contratar a gente também para fazer um programa de conscientização. E ambos os programas, eles queriam fazer simulações de phishing com alguns tipos de treinamento. E aí o nosso papel foi fazer essa união, pelo menos em relação à estratégia, né, do programa de conscientização, porque senão fica completamente confuso para o usuário, né, e acaba até virando um tiro no pé, porque aí a informação é passada de maneira errada e ao invés de a gente conseguir conscientizar, mudar, a gente confunde muito mais o usuário. Deixa eu, antes da gente ir para o próximo, mas bem curtinho, porque senão a gente não tem tempo de ir para tudo. A rede é uma só. Hoje a rede é uma só. Hoje não sempre, segurança é igual ao elo mais fraco em qualquer lugar. Então não adianta nada se você tiver uma empresa com um muro muito alto, um portão de aço, uma corrente, um cadeado, se um dos elos da corrente quebrou e o vigia pôs um enforcador daqueles de plástico. A segurança é um enforcador de plástico, o resto não serve para nada.
do que a gente está falando que 30% das empresas não tem absolutamente nada, ou 30% tem alguma coisa, o resto não tem nada. Então, se eu tenho qualquer problema no ambiente industrial, independente de qualquer coisa, ele vai chegar na área de TI, não tem jeito. Por isso que você ter a segurança separada não é uma boa ideia, não vai ser uma boa ideia. Por quê? Porque você vai receber coisas de áreas que você, em princípio, não está vendo, você acha que está seguro, e achar nunca é um bom negócio. A gente nunca deve esperar ou achar, a gente tem que ter certeza. Vamos para a próxima, senão... Mais um takeaway. Vamos lá. Capacidade de dominar a política interna de gestão de segurança industrial. Pri, começa com vocês. Bom, aqui eu acho que o fator crucial é a capacitação da liderança e da alta administração. Porque se eles não tiverem o domínio, o entendimento, né, dos requisitos necessários, eles não vão poder estar comprometidos com essa política e também não vão poder se tornar multiplicadores dos requisitos dessa política interna de gestão de segurança industrial. Eu quero responder dando um exemplo. Roubo de informações é um problema sério em muita empresa. Existe uma área de produtos de segurança que chama DLP, Data Loss Prevention. Tenta evitar, por exemplo, que um funcionário mande para fora da empresa uma planilha com números de cartão de crédito ou qualquer coisa parecida, né? Então, como é que você vai garantir uma segurança se você não tem um processo? Então, quando no DLP, virava e mexia, que a gente chegava na empresa, eu quero pôr DLP, tá bom, beleza. O que é confidencial para você? O que você considera informação confidencial? Só o número de cartão de crédito? Ou você é uma indústria, por exemplo, automobilística, e você vai ter o lançamento do carro do próximo ano, que vai ser um híbrido, qualquer coisa, que é muito diferente no mercado, isso para você é confidencial. Num banco, de repente, um novo tipo de cartão de crédito, débito, Pix ou qualquer coisa parecida. Como é que eu vou proteger, vou te implementar uma ferramenta se você não sabe o básico do que é confidencial para você? Então é a mesma coisa, quando a gente fala de segurança, se a gente não sabe efetivamente aquilo que a gente quer proteger, como a gente quer proteger, qual é o processo e uma série de outras coisas, não adianta absolutamente nada. Então você tem que ter essas coisas muito bem... eu não diria documentadas, porque documentar não seria a palavra certa, mas a empresa, a indústria, ela precisa saber efetivamente o que ela quer com a segurança. Para que ela está fazendo aquilo? E todo mundo tem que entender isso. Não adianta você responder, por que eu estou implementando isso? Eu estou implementando porque eu estou implementando e acabou. Não. Se o funcionário, se o colaborador não sabe o porquê a empresa está fazendo alguma coisa, ele nunca vai trabalhar levando em conta o bem da empresa. Por quê? Porque ele pura e simplesmente não concorda, porque ele não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele está fazendo... É aquela brincadeira, né? Porque sim não é resposta. Exato. Né? Não adianta você falar, por que é isso? Porque sim. Não. Se você não explicar, a criança não vai fazer, não adianta nada. Minha professora falava muito isso, porque sim não é a resposta. Roberto, essa aqui a gente já tocou nesse ponto aqui durante a conversa, ter uma estratégia para gerenciar a infraestrutura legada. E para o pessoal de TI que está ouvindo, sim, as fábricas têm uma infraestrutura legada que não dá para atualizar para o Windows 11, como o Roberto já trouxe. Então, conta pra gente sobre isso, Roberto. O que adianta? Por exemplo, se eu vou num ambiente industrial, isso é muito comum. Máquinas que são críticas, porque elas gerenciam equipamentos críticos, e máquinas que hoje não têm absolutamente nenhum tipo de fix, patch ou coisa parecida. E são máquinas, inclusive, que eu não posso instalar nada dentro da máquina. Se eu instalar, eu perco a garantia do fabricante. Então eu preciso ter produtos que foram desenhados para esse tipo de ambiente. Por quê? Porque ele não pode estar na máquina, ele tem que estar escutando o que está acontecendo na rede e falar, opa, espera um pouquinho, alguém está tentando falar com aquela máquina e está tentando trocar a temperatura de 1000 graus para 2000 graus. E eu sei que 2000 graus não está certo.
Então eu vou informar para alguém, olha, alguém acabou de tentar trocar a temperatura do seu alto-forno de 1.000 para 2.000 graus. Não é a mesma coisa que acontece com a área de TI. Então eu preciso ter coisas que foram feitas para serem não invasivas de maneira geral e que entendam o que é o normal padrão daquilo, e qualquer coisa fora do padrão alguém tem que ser avisado como, ou se eu posso bloquear aquilo de alguma maneira. Legal, Pri? Implementar segurança, né, em processos ou infraestrutura já existente é muito mais desafiador, né? E os sistemas legados, eles não foram desenvolvidos considerando, né, as ameaças de segurança e como que isso apresenta, né, o risco. E, além disso, né, o que vocês já falaram, né, muitas dessas soluções, elas são executadas em software proprietário, tem limitações técnicas, né, para implementar recursos de segurança. Então, toda essa estratégia ela tem que considerar os riscos nativos desse ambiente e definir as ações utilizando referências de melhores práticas de mercado, entendendo se existe, né, alguma forma de você minimizar aquele risco e gerir o risco que aquilo está trazendo. Né? Foi até que o Roberto falou, a pior coisa que tem é a falsa sensação de segurança. Você precisa conhecer o risco, né, e saber que aquilo ali ele pode sofrer algum tipo de ameaça e tratar da melhor forma possível. Legal. Número 4, implementar soluções projetadas especificamente para ambientes de sistema de controle industrial. Acho que aqui a gente já falou bastante sobre isso. Roberto, quer complementar alguma coisa? Kaspersky tem esse produto, o que é muito legal saber. Como eu estava falando, por exemplo, hoje a parte de segurança no ambiente industrial de Angra dos Reis roda embaixo de produtos da Kaspersky. O problema é que, só rapidamente, né, um produto de TI ele está acostumado a desligar tudo, a bloquear na dúvida. No ambiente industrial, como eu preciso manter a operação, tá? Eu não posso pura e simplesmente parar alguma coisa. Se eu uso um produto de TI no ambiente industrial, provavelmente eu vou ter uma catástrofe em andamento em bem pouco tempo. Legal. Pri, quer complementar? Eu acho que, até só como complemento aqui, eu posso dizer que o ambiente industrial ele realmente exige, né, controles específicos de segurança definidos em todo o seu ecossistema, e é importante lembrar que não existe uma bala de prata, né, e que a solução ela vai variar dependendo muito dos requisitos de cada negócio. Legal. 5. Ter uma estratégia para convergência de TI e OT, incluindo o IoT, ou seja, acho que esse a gente já conversou bastante, mas o detalhe é que agora a gente está colocando o IoT aqui, que só para, vamos lá, explicar o porquê que o IoT está ressaltado aqui, porque o IoT ele quase que hackeia o sistema, ele não vai por dentro da automação, né? Ele vai usar um outro caminho para chegar na TI, mas na verdade ele influencia na tecnologia de automação. Então, inclusive a pirâmide da ISA está sendo revisitada, né? Já foi revisitada, exatamente para incluir o IoT como esse hacking oficial da rede. Uma brincadeira, um dos grandes ataques, DDoS é um ataque de negação de serviço. Quando você concentra um volume de coisas muito grande num ambiente até o momento que ele não consegue mais responder. Então, por exemplo, se eu quero derrubar um site de e-commerce, eu bombardeio ele com uma série de pedidos de e-commerce falsos, né? Um grande ataque que aconteceu há um bom tempo atrás aconteceu com invasão de câmeras de vigilância. Uma câmera de vigilância hoje é um IoT, ela tem um sistema operacional e literalmente quem comprou isso, com certeza comprou por preço, tá? Veio uma câmera Xing Lang total, sem provavelmente nem manual em português ou em inglês, vem em chinês ou qualquer coisa parecida, e nunca se pensou que eu preciso ter segurança. Não preciso ter segurança, porque a câmera ela está interligada na rede da empresa, ela tem IP, né? E aí? Se eu invado a câmera, eu invado o resto. Eu tenho um problema seríssimo. Então, assim, a IoT é um problema, e a IoT é um problema para tudo quanto é lado, até em casa, né? Hoje a cafeteira, você tem controle da sua cafeteira pelo telefone. Você tá brincadeira. Até no nosso pulso, né? Até no nosso pulso. É isso aí.
Esse aqui eu vou deixar você para responder primeiro. Por favor, vai lá. Não, só queria falar uma coisa que eu acho que aqui entra um conceito bastante importante, que é o security by design, né? A segurança, ela sempre entra depois, né? A mesma coisa que um puxadinho numa obra, sabe? Que depois vira aquele remendo, tudo mais fácil, tudo mais difícil, mais custoso. Então, a mesma coisa deve acontecer quando se implementa qualquer tipo de projeto na empresa que vai afetar as redes de OT, IT, não importa, né? O tema de segurança ele deve sempre estar contido em todo o planejamento de uma nova estratégia de negócio. É muito mais barato, né? Fomenta a participação de todos, de quebra já conscientiza também as pessoas, né, os envolvidos, porque eles estão discutindo isso, entendendo qual que é a melhor saída. E com certeza vai tornar todo um sistema de gestão muito menos caótico do que quando você coloca depois, né, a segurança. Eu vou fazer um comentário rápido, vou jogar e vou sair correndo, mas é o seguinte, o grande problema disso que você acabou de trazer, Pri, que eu vejo, é que os técnicos feras mesmo em eletrônica e todas as camadas aí necessárias para montar um bom IoT, eles são muito bons em desenvolvimento e não são bons em segurança. Então existe essa lenda, acho que o Roberto trouxe no começo, né, que é a questão que TI é responsável por segurança. Normalmente, muitas vezes, eles não são bons nisso. Então... e por isso que é importante colocar numa sala todo mundo que é bom em alguma coisa, né, dentro de um projeto. Então tem que colocar a área de negócio, tem que colocar o engenheiro, tem que trazer uma pessoa de segurança para que todos discutam, né, os pontos críticos e a gente poder definir um projeto que atenda, né, todos os requisitos. Mas tem algo que joga contra. Como eu falei, eu comecei minha vida com um gestor de TI em banco. Naquela época não tinha compliance. Naquela época eu podia chegar, olha, eu quero um projeto de conscientização e eu quero contratar a empresa da Priscila para fazer isso para mim. Hoje eu sou obrigado a mandar para a área de compras 3 empresas diferentes e compras vai decidir quase com certeza pelo menor preço. Quem oferece o menor preço, de maneira geral, vai oferecer uma solução pior do que aquela que você precisava. Então, quando você vai comprar IoT ou qualquer outra coisa, ele vai comprar a câmera mais barata que tem no mercado, meu amigo. Não tem desenho de segurança by default lá, não tem segurança nenhuma. É aquela câmera que eu vou comprar por preço de 20, eu compro 50. Por quê? Porque a câmera que tem segurança custa muito mais caro. Só que ninguém quer comprar porque eu vou comprar a mais barata que existe. Então, hoje você tem um problema. Como é que eu balanceio esse tipo de decisão por compras, por preço, com algo que eu preciso em termos de qualidade, confiabilidade, uma série de outras coisas? É muito difícil. Concordo plenamente, mas a gente sabe que sempre as necessidades do negócio ela vai vir primeiro, né? E faz todo sentido, né? A gente não vai não comprar uma câmera porque não tem a segurança. Porém, é importante saber que aquele risco existe. Exatamente o que você falou, né, Roberto? A falsa sensação de segurança é para coisa que tem. Então, se a segurança ela é envolvida, ela pelo menos pode indicar que esse risco existe. As pessoas conscientes disso conseguem gerenciar da melhor forma possível. O ponto que você trouxe, eu pensei que ia aparecer no primeiro ponto, sabe? Porque a gente falou de ter um time de segurança e tecnologia das operações adequadamente capacitado e com recursos. E eu deixei claro esse com recursos que eu pensei, o cara tem que ter autonomia no orçamento dele, porque senão, né? Então, esse ponto eu acho que a gente agora acabou ressaltando. 6º ponto, vamos tentar finalizar. Ser rápido para responder quando ocorre incidente. A gente também falou sobre isso, Pri, qual que é a tua opinião? A gente sabe que nenhuma empresa está imune de sofrer um ataque cibernético, né? Então, além da prevenção, ela deve se preocupar com o desenvolvimento de um plano de resposta caso venha acontecer algum incidente. E existem diversos modelos e frameworks de mercado que viraram referência e ajudam as empresas a definir, né, quais são esses procedimentos, de como agir durante um evento de segurança, impedir que as tentativas de violação elas sejam bem-sucedidas, impedir que se for bem-sucedida, que ela se espalhe principalmente, né, e como restaurar essas operações depois a níveis normais. Fora comunicação, como é que você faz a comunicação do mercado, do incidente para o mercado, como é que você pode criar alguns exercícios internos, né, simulando, por exemplo, um incidente. É claro, aquela coisa, a gente vai prevenir, mas o acidente sempre acontece,
né? E a gente tem que estar minimamente preparado para que a gente possa ter agilidade para voltar, né, aos níveis normais aí de operação. De novo, deixa eu fazer um paralelo. Quantas vezes a gente já vira e mexe com frequência, você está na empresa e de repente toca o alarme de incêndio e todo mundo tem que sair da empresa. Isso acontece normalmente até mais de uma vez por ano. E você não sabe se é um alarme verdadeiro ou não. Você sai e depois há um pós, olha, demoramos isso, demoramos aquilo, não sei o que lá e tal. O problema é que na maior parte das vezes as empresas que têm algum tipo de documentação do que fazer no incidente, elas nunca testaram. Se elas nunca fizeram isso, você não sabe se você tem. Você literalmente não sabe se você tem, não sabe nem se vai funcionar, né? Então é assim, ter é importante, mas você precisa com frequência testar e testar e testar até que, de novo, isso se torne quase que uma segunda pele da pessoa e ela faça sem pensar. Num alarme de incêndio, eu vou levantar daqui, eu não vou me lembrar nem de pegar o telefone celular que está carregando, eu não posso perder tempo, porque se realmente for um incidente de verdade, 5 segundos pode significar a minha morte. Então, assim, por que a rapidez? Você só vai conseguir isso testando, treinando, não tem outro jeito. E já que você falou em treinando, voltamos ao tema sétimo. O sétimo ponto é levando a sério o treinamento e a conformidade da equipe. Começamos falando sobre pessoas e terminando sobre pessoas. Isso não me surpreende nada quando a gente fala de cibersegurança, porque tem gente que continua achando que cibersegurança é sobre tecnologia. Roberto, qual a tua opinião sobre o sétimo ponto? Bom, foi o que eu acabei de falar, né? Não adianta absolutamente. Muita empresa acha que comprar o melhor produto de segurança serve. Você não tem nada. Você comprou, instalou e você não tem absolutamente nada. Se você não tiver gente treinada para saber o que fazer com aquilo e se você não tiver o funcionário treinado para reconhecer quando ele sofre um ataque, como e para quem ele tem que informar se ele sofre um ataque, assim por diante. Então, treinamento é tudo, para todo mundo. Eu costumo falar, inclusive, que hoje as escolas já deveriam estar dando treinamento de segurança digital. Por quê? Porque os nossos filhos vão ter o telefone dele, é a segurança dele, é o banco dele, é a nossa zona azul, é um monte de outras coisas. Ele tem que saber o que fazer, como se proteger. Isso é importantíssimo. Legal. Pri? Eu acho que foi bem o que o Roberto falou, até em relação a simulações de incêndio, né? O que você precisa é treinar, capacitar todos os seus funcionários e fomentar uma cultura de segurança corporativa, né? Você precisa realmente desenvolver essa cultura interna das empresas para que isso faça parte dos valores, faça parte dos procedimentos, que todo mundo esteja envolvido, né? Como eu falei, é uma guerra e a gente precisa realmente armar as pessoas com conhecimento. E a ideia, obviamente, não é transformá-las em especialistas, né? E sim, o que a gente precisa é aumentar as suas percepções em relação ao risco para que elas saibam identificar que aquilo pode ser uma ameaça, né? Quando elas estiverem diante de um risco, elas entendam que aquilo pode ser uma ameaça, pararem e pelo menos poder perguntar para alguém, desconfiarem, porque se elas não tiverem isso, elas não vão nem desconfiar e vão se tornar vítimas. E se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue fazer que as pessoas tenham um comportamento adequado e seguro, como é solicitado, né, como é importante isso para a sobrevivência de uma empresa. Legal, normalmente eu peço uma dica de leitura tal, mas né, para os nossos convidados, mas hoje eu vou dar uma dica de leitura aqui, que é esse documento da Kaspersky, né? Então vão a fundo, é muito legal, eu tive o prazer de lê-lo, os 7 fundamentos para melhorar os resultados da segurança e da tecnologia de operação. Vamos colocar esse link aí na descrição do episódio. Valeu, Roberto e Priscila, foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio do Boteco 4.0. Você acompanhou o Boteco 4.0, uma produção da ABI e da Ocotea Filmes. Fique de olho nas nossas redes sociais e não perca nenhum episódio dessa aventura.